Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. E hoje a gente dá continuidade aí do nosso último assunto, Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que na última aula eu comentei com vocês que havia dois motivos para que Inglaterra e França adotassem a tal da política do apaziguamento, né? Também conhecido como política do avestruz, né? De ignorar, de fingir que não estava vendo ali as atitudes nazistas, né? Primeiro eu disse que não havia condições materiais da Inglaterra e a França entrarem em guerra com a Alemanha, né? Eles não tinham condições de bater de frente com os alemães nesse sentido. E segundo, eu falei que havia uma esperança de que, dada as manifestações de Hitler contra os soviéticos, de que cedo ou tarde ele entrasse em guerra com os soviéticos lá no leste europeu, né? Isso de fato aconteceria, mas só em 1941, Operação Barbarossa, né? Nós estamos aqui ainda em 38, 39. E o mundo não contava com isso aqui, ó. Ninguém contava com isso aqui. Primeiro, foi um acordo assinado em segredo, né? Ou seja, só sabia desse acordo aqueles que dele participaram, né? Segundo, ninguém jamais imaginaria que Hitler e Stalin sentariam numa mesa para negociar. Aliás, galera, é muito comum vocês encontrarem em provas, né, junto com isso aqui, questões de prova em que você tem uma charge, e aí nessa charge é o Hitler e o Stalin, um de frente para o outro, e os dois estão com uma faca assim nas costas, né? E aí eles falam assim, ninguém suspeita das nossas intenções, hahaha, e o outro ninguém suspeita, blá, 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 blá. Enfim, né, a questão é justamente sobre isso, né? E do que eu estou falando aqui, professor? É do chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, né? Esse nome por causa das autoridades políticas que participaram da sua assinatura, né? O von Ribbentrop, que era o secretário de Relações Exteriores do Partido Nazista, né? O ministro de Relações Exteriores do Partido Nazista, e o Mikhail Molotov, que era o secretário de Relações Exteriores do Partido Comunista, né? Esses caras costuraram esse acordo, que é mais comumente conhecido como Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. E o acordo é exatamente isso que você está pensando, né? Alemanha e União Soviética, a Alemanha nazista e a União Soviética, haviam se comprometido a não entrar em guerra uma com a outra, né, quando a Alemanha invadisse a Polônia. Além disso, elas ainda se comprometiam a dividir a Polônia entre si. Um pedaço da Polônia ficaria com os nazistas, um outro pedaço da Polônia ficaria com os soviéticos. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Depois da assinatura desse tratado, em 1º de setembro de 1939, Hitler mobiliza suas tropas para a fronteira com a Polônia, lá com o corredor polonês, esse sob proteção direta da Inglaterra, né? O corredor polonês ficava sob proteção direta da Inglaterra, e, na manhã de 1º de setembro de 1939, invade o corredor polonês, forçando a Inglaterra a declarar guerra à Alemanha nazista, abrindo assim as portas do conflito que viria a matar 50 milhões de pessoas, a tal da Segunda Guerra Mundial. Aqui, galera, tem um infográficozinho para vocês, claro, são esses países e suas respectivas colônias, tá? Lembra disso, né? Então, aqui um infográficozinho para vocês saberem quais são os lados dessa questão. Então, de um lado, você tem o eixo, os países do eixo, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão fascista. Certo? Do outro lado, você tem os aliados, a Inglaterra, o Império Britânico, a República Francesa, a República Americana e a União Soviética. Tudo bem? Beleza? Agora sim. Deixa eu só ver o próximo slide, só para ter certeza. Tá. Bom, os conflitos. Coloquei até um mapinha aqui para vocês. Vou passar para o lado de cá para vocês verem melhor. Coloquei até um mapinha aqui para vocês, ó, das expansões nazistas. Tá vendo? As bandeirinhas vermelhas são todos nazistas, né? Se vocês estiverem aí, vocês vão poder observar mais facilmente, né, de uma forma mais tranquila os mapas. Mas vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar disso aqui.
o conceito de guerra relâmpago, também conhecido como Blitzkrieg. Esse conceito foi desenvolvido por esse cara aqui, ó. Maluco aqui embaixo, aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se esse aqui. Hans Guderian, general do exército nazista, general das divisões de blindados, né, das divisões Panzer. Esse cara dizia o seguinte: a velocidade é a seiva da guerra. Né? Ele não é o primeiro a falar isso. Sun Tzu, no seu célebre livro chamado A Arte da Guerra, fala isso. Né? Então ele vinha com uma nova proposta de guerra, guerra de velocidade. Atacar brutalmente, gigantescamente, rapidamente e destruir antes que o inimigo possa se dar ideia do que estava acontecendo. Certo? Isso era novo? Não. Napoleão Bonaparte, por exemplo, já havia aplicado esse conceito anteriormente. Tentou fazer isso na Rússia, por exemplo. Né? Aliás, ele só não sai bem sucedido na campanha russa, o Napoleão, porque, dentre outras coisas, não consegue implementar a velocidade da guerra como ele fazia no resto da Europa Ocidental. Então, qual era o grande tchan dos nazistas, professor? O grande tchan dos nazistas foi trazer para o centro do combate, foi tornar protagonista uma máquina que até então era utilizada de forma secundária. Esse maluquinho aqui, o Hans Guderian, ele vai escrever um artigo militar, né, um tratado militar, né, chamado Achtung-Panzer. Achtung em alemão significa cuidado, né? Cuidado no sentido de atenção. Né? Então, nesse Achtung-Panzer, ele vai explicar, né, como os blindados nazistas vão, como a unidade de blindados agora vai, em vez de atuar como apoio, vai atuar no centro das operações. Certo? Os blindados da Primeira Guerra Mundial, galera, eram recém-criados, eram bichos pesados, né, difíceis de manobrar, lentos, de certa maneira, presas fáceis para ataques aéreos, que eram largões, né? Então, eles eram pouco usados. Eles eram usados muito como tropa de apoio, né? Na Segunda Guerra, não. Na Segunda Guerra, eles vão estar no centro do combate. Até porque os alemães colocam para caminhar, né? Colocam para batalhar duas unidades de blindados que até então o mundo ainda não tinha. A unidade Tiger e a unidade Panzer. Eram tanques extremamente velozes, com um poder de defesa, de blindagem alto, mas ao mesmo tempo um poder de ataque muito alto. Então, o que era essa Blitzkrieg, galera? A ideia é o seguinte: unidades de blindados auxiliados por infantaria ligeira. Primeiro ponto dessa guerra relâmpago. Primeiro ponto: ação de unidades especiais, mais especificadamente a Waffen-SS, como eu já falei para vocês. O que essas unidades especiais faziam? Elas cortavam principalmente baterias antiaéreas e comunicação. Certo? Ao cortarem as baterias aéreas e anticomunicação, elas facilitavam o trânsito da Luftwaffe. E aqui vem uma novidade do exército alemão, as chamadas tropas aerotransportadas. Até então, o mundo sequer sabia o que era o conceito de tropas aerotransportadas. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, ela é do Eisenhower, né? D.I.D. Eisenhower, era o comandante supremo das Forças Aliadas e depois se tornou presidente dos Estados Unidos. Ele vai dizer: I don't believe in airborne forces. Né? Traduzindo para o português, né? Desculpe aqui meu inglês já santânico, mas traduzindo aqui para o português, eu não acredito na brigada paraquedista. Né? Enquanto os aliados falavam isso, os alemães conseguiam jogar tudo dos aviões. O que você imaginar? Hoje em dia, né, nos Estados Unidos, com a sua tecnologia, os caras conseguem jogar tanques de lá de cima e os tanques caem tranquilamente. Jeeps, os Humvees, né, conseguem tudo. Isso eu estou falando em 1940. Os caras conseguiam jogar atrás das linhas inimigas tropas com cães. Ou seja, o soldado pulava com um pastor alemão acoplado nele. Os nazistas com pastores alemães, quem diria? Né? Ele pulava com um cão acoplado nele, né, preso a ele. Isso o mundo ainda não tinha visto. Essas tropas aerotransportadas eram jogadas atrás das linhas inimigas. Terceiro, bombardeio incessante. Toneladas e toneladas de bomba caíam todos os dias, por horas e horas e horas seguidas. Qual era a ideia disso, galera? Quebrar as linhas inimigas. E é aqui que entra o tchan da parada.
colunas de blindados, atrás infantaria ligeira. Então as colunas de blindados elas vinham destruindo o centro da linha inimiga, conforme elas destruíam o centro da linha inimiga, elas iam abrindo essas possibilidades, né? Elas iam alargando, elas abriam buracos na linha inimiga, esses buracos eram imediatamente ocupados pela infantaria ligeira que vinha logo atrás. Essa infantaria ligeira, por sua vez, armada com o que havia de mais tecnológico do mundo. Certo? Os alemães conseguiram pegar ao mesmo tempo a cadência de tiro de uma metralhadora, né, e diminuir, transformar ela num armamento mais leve de se operar. É a MP-28, certo? Que é a metralhadora famosa da Segunda Guerra Mundial, aquela apertadinha assim pequenininha. Todo alemão tinha uma, né? Todo nazista tinha uma. Né? Uma carabina de alta precisão, quase toda feita em madeira, em metal, ou seja, muito fácil de operar, muito fácil de lavar e de limpar, né? A carabiner 98K. Né? A pistola Mauser, que nunca travava, era feia, mas era acionamento por ferrolho traseiro, curtinha também. Né? Era munição, se eu não me engano, 761 Parabellum, alguma coisa assim. São armamentos de altíssima qualidade, de primeira linha e que o mundo nunca tinha visto anteriormente. Galera, os nazistas ocupam a Polônia em 1939 sem os poloneses entenderem o que está acontecendo. Quando os poloneses vão tentar, vão falar alguma coisa, blum, já está lá. A Alemanha do Hitler já havia ocupado aquele território. A partir dali, começou a Primeira Guerra Mundial. Para onde os alemães se voltam primeiramente? Quem eles querem acima de tudo, galera? Ali, num primeiro momento, claro, né? A França. E estava na hora do troco, os alemães estavam loucos para isso, né? A França não se fez de rogada. Ela sabia que isso poderia acontecer. Entre a França e a Alemanha, na curta, né, na parca fronteira que eles têm, os franceses construíram uma linha defensiva gigantesca, poderosíssima. Galera, uma trincheira para ninguém botar defeito. A tal da linha Marnot. Vocês têm noção? Centenas de milhares de quilômetros quadrados de subterrâneos, com iluminação própria, com sistemas de exaustão de gás para evitar ataques biológicos, né, ataques químicos, sistema de trem independente, casas-matas de metralhadora que saíam do chão. Cara, o que havia de mais avançado em termos de trincheira. E os franceses viraram para os alemães e falaram: vem, pode vir. Nós estamos pesados aqui, estamos tranquilos, pode vir. Galera, isso teria dado certo se nós ainda estivéssemos em 1917, né, em 1915. Mas o mundo havia mudado. E os nazistas é que haviam mudado o mundo da guerra. Em momento nenhum, Hitler pensa, né, em momento nenhum, o objetivo do Hitler era invadir a França pela linha Marnot. Olha o que ele faz. Ele dá uma voltinha assim pequena, vai lá na Bélgica, vira pro rei belga e fala assim: oi, com licença, tudo bem? Opa, satisfação, Adolf Hitler. Beleza? Para o seguinte, eu quero invadir a França, mas eu não quero bater de frente com a linha Marnot. Né? Minha parada é outra, eu tenho outro esquema, eu tenho outro bagulho. O bagulho é velocidade, tá? Tiga, um toque sai, 1, 2. Então eu vou atacar pela parte de trás da linha Marnot. Para isso eu preciso atravessar as tropas pela Bélgica. O senhor deixa eu passar? Eu só quero passar. O rei da Bélgica virou e falou: olha, o senhor me desculpa, mas se eu deixar o senhor passar, eu vou estar ferindo a neutralidade da guerra. Eu não quero me envolver nessa questão aí, não quero me envolver na guerra. Então não vou poder deixar o senhor passar, porque senão eu vou estar fazendo um movimento pró-aliados, pró-eixo. Né? A Alemanha falou: não vai deixar eu passar? Tá bom. Pô, quem foi? Tá chateado? Não, tô chateado não. Tá bom. Não quer deixar eu passar? Não quero. Não precisa também. Ok, valeu, beleza. Vamos junto. O que Hitler fez? Invade a Bélgica. Ele invade a Bélgica, toma a Bélgica, domina a Bélgica, só para poder passar com as suas tropas. E aí, nesse momento, enquanto os franceses estão ali esperando na linha Marnot, Hitler está fazendo um movimento muito mais amplo. Esse movimento vai fazer com que Hitler domine a França em 8 semanas. Que movimento é esse, professor? Como Hitler consegue fazer com que em 1 ano a Europa Ocidental fique sob seus pés? Isso, rapaziada,
assunto para um próximo encontro. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima oportunidade.